Audiolivro A Doença, a Cura e o Médico da Alma, por Thomas Watson. Capítulo 1. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Lucas 5,31. A ocasião das palavras é colocada no contexto. Levi, chamado depois de Mateus, foi chamado da coletoria de impostos. Ele era cobrador de impostos. Mas Cristo chamou e saiu poder com a palavra, de tal forma que Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Versículo 28. Levi não consultou carne e sangue. Ele não disse: como viverei e manterei minha responsabilidade? Perderei muitas coisas doces da coletoria de impostos. A pobreza provavelmente será minha herança. Se eu seguir a Cristo, devo abraçar a perseguição. Ele não raciocina assim, mas, tendo um chamado, ele se apressou em seguir a Cristo. Ele se levantou e o seguiu. E para que pudesse dar a Cristo um sinal e uma mostra de seu amor, fez-lhe um banquete. Versículo 29. Cristo sempre veio com seu pagamento. Levi festejou Cristo com sua comida e Cristo festejou com a salvação. Bem, estando Cristo nessa festa, os fariseus começaram a murmurar. No versículo 30. Por que vocês comem e bebem com os publicanos? Os fariseus ficaram ofendidos por ele entrar e comer com os colaboradores de impostos. Os cobradores de impostos eram considerados os piores pecadores, pecadores do pior tipo. No entanto, os fariseus não se ofenderam com os pecados dos cobradores de impostos. O que eles queriam era brigar com Jesus Cristo. Aquele que era o chifre da salvação para alguns, era uma rocha de ofensa para esses judeus. Outros se alimentaram dele. Esses líderes religiosos tropeçaram nele. Eles acusaram Cristo de comer com pecadores. Para a malícia nunca faltará assunto para acusação. Os demônios proclamaram a santidade de Cristo. Lucas 4,34. Mas os fariseus o acusavam de pecador. Veja o que a malícia fará. Fará um homem falar o que o próprio diabo não falaria. Os demônios justificaram a Cristo. Os fariseus o acusaram. E Cristo, que era um cordeiro sem mácula, não pôde escapar das censuras do mundo. Não é de se admirar que seu povo esteja carregado com as calúnias e censura dos ímpios. Todavia, vamos examinar a questão da acusação que eles trazem contra Cristo e ver quão infundada era. Eles acusaram Cristo por se juntar aos pecadores. Primeiro, Cristo não fez nada além do que estava de acordo com sua comissão. A comissão que ele recebeu de seu pai foi que ele deveria vir para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Segundo, Cristo esteve com os pecadores não para se juntar a eles em seus pecados, mas para curá-los de seus pecados. Acusar Cristo era, como disse Agostinho, como se o médico devesse ser culpado por andar entre os doentes da peste. Essa foi a acusação infundada que Cristo ouviu e no texto ele dá a esses fariseus invejosos uma resposta silenciadora. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. É como se Cristo tivesse dito: vocês fariseus se julgam justos e não precisam de Salvador, mas esses pobres cobradores de impostos estão doentes e prestes a morrer. E eu venho como médico para curá-los. Portanto, não se irritem por uma obra de misericórdia. Embora vocês não sejam curados, não me impeçam de curar os outros. Aqueles que são sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes precisam. Nas palavras, há dois partidos gerais. 1, os doentes moribundos. 2, o médico que cura. Os pacientes moribundos são aqueles que estão doentes. Doutrina 1, o pecado é uma doença da alma. Isaías 53,4, as nossas dores levou sobre si. No hebraico, literalmente, as nossas doenças. A princípio, o homem foi criado com um caráter saudável. Ele não tinha doença da alma. Ele não sofria nada. A alma tinha uma beleza e glória perfeitas. O olho era claro, o coração puro, e as afeições sintonizadas com o dedo de Deus, na mais doce harmonia. Deus fez o homem reto. Eclesiastes 7,29. Mas Adão, ao comer o fruto proibido, adoeceu e morreu para sempre. Se Deus não tivesse revelado um caminho para sua recuperação. Para a ampliação dessa doutrina, há 3 coisas a serem consideradas. 1. Em que sentido o pecado é como a doença? 2. Quais são as doenças da alma? 3.
E essa doença do pecado é a pior doença? Em que sentido o pecado é comparado à doença? O pecado pode ser comparado à doença pela maneira como é contraído. Em primeiro lugar, a doença é muitas vezes contraída por descuido. Alguns ficam resfriados por ficar sem roupa. Assim, quando Adão se descuidou da ordem de Deus e tirou a vestimenta de sua inocência, ele pegou uma doença. Ele não podia mais ficar no jardim. Ele estava acamado. Seu pecado transformou o mundo que era um paraíso em um hospital. A doença é apanhada às vezes por excesso ou intemperança. Excesso produz doença. Quando nossos primeiros pais comeram da árvore proibida, eles e toda a sua posteridade se fartaram e adoeceram. A árvore do conhecimento tinha doença e morte sob as folhas. Era bela aos olhos. Gênesis 3:6. Mas venenosa ao paladar. Todos nós adoecemos desesperadamente comendo desta árvore. A intemperança de Adão nos levou a jejuar e chorar. E além dessa doença recebida a princípio, por propagação, acrescentamos a ela por nossos pecados atuais. Aumentamos nossa doença. Portanto, diz-se que os pecados vão de mal a pior. 2 Timóteo 3:13. 2. O pecado pode ser comparado à doença por sua natureza. A doença de natureza alastrante, ela se espalha por todo o corpo, atua em todas as partes, a cabeça, o estômago e assim por diante. Ela perturba todo o corpo. O pecado não repousa em uma parte, mas se espalha por todas as faculdades da alma e membros do corpo. Isaías 1:5-6. O pecado corrompe o entendimento. Gregório Nazianzeno chama o entendimento de a lâmpada da razão, mas esta lâmpada queima fraca. Efésios 4:18. Obscurecidos de entendimento. O pecado colocou um véu sobre o entendimento, lançou uma névoa diante de nossos olhos, de modo que não conhecemos a Deus nem a nós mesmos. Naturalmente somos sábios apenas para fazer o mal. Jeremias 4:22. Somos espirituosos no pecado e sábios para nos condenar. O entendimento está contaminado. 1 Coríntios 2:14. Não podemos julgar coisas espirituais até que o Espírito de Deus unja nossos olhos, assim como o cego não pode julgar cores. Nosso entendimento está sujeito a erros. Chamamos o mal de bem e o bem de mal. Tomamos amargo por doce e doce por amargo. Isaías 5:20. Uma vara reta debaixo d'água parece torta. Da mesma forma, para um entendimento natural, a linha reta da verdade parece torta. A memória está doente. A memória, a princípio, era como um armário dourado, no qual as verdades divinas estavam trancadas com segurança. Mas agora é como um coador ou vaso vazando, que deixa escorrer tudo o que é bom. A memória é como uma peneira. Peneira a farinha, mas guarda as cascas. Assim, a memória deixa ir as verdades salvadoras e não retém nada além de espuma e vaidade. Muitos homens lembram de uma história boba, quando esquecem a verdade das Escrituras. Assim a memória está doente. A memória é como um estômago ruim. Toda comida boa é vomitada. Assim as verdades mais preciosas não ficarão na memória, mas se vão novamente. A vontade está doente. A vontade é o comandante supremo da alma. É a roda mestra, mas como é irregular e desordenada. A vontade na criação era como aquela rédea de ouro, que se dizia que Minerva colocava em Pégaso para guiá-lo e governá-lo. A vontade respondia à vontade de Deus. Essa era a linguagem da vontade da inocência. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 48. Mas agora está destemperado e desordenado. É como um tendão de ferro que se recusa a ceder e curvar a Deus. João 5,40 diz: E não quereis vir a mim para terdes vida. Homens ímpios preferem morrer a ir ao seu médico. Os arminianos falam de livre-arbítrio, mas a vontade está doente. Que liberdade tem um paralítico para andar? A vontade é rebelde contra Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7,51. Porque a vontade está doente. Os afetos são doentes. Primeiro, a afeição do desejo. Um homem doente deseja o que lhe é prejudicial. Ele pede vinho com febre. Assim, um homem natural, estando doente, deseja o que é mal para ele. Ele não tem nenhum desejo por Cristo. Ele não tem fome e sede de justiça, mas deseja veneno.
Ele deseja saciar-se com o pecado. Ele ama a morte. Provérbios 8:36. A afeição da dor está doente. Um homem sofre pela falta de propriedade, mas não pela falta do favor de Deus. Ele se entristece ao ver a praga ou câncer em seu corpo, mas não pela praga de seu coração e do seu pecado. A afeição da alegria está doente. Muitos podem se regozijar em uma cunha de ouro, mas não na cruz de Jesus Cristo. As afeições são doentes e destemperadas. A consciência está doente. Tito 1,15 diz: o seu entendimento e consciência estão contaminados. A consciência é errônea, ligando-se ao que é pecaminoso. João 16:2. Atos 26:9 diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus de Nazareno devia eu praticar muitos atos. A consciência pode levar para fora do caminho certo. A consciência muitas vezes se cala e não fala aos homens sobre o pecado. Ela é um pregador silencioso. A consciência está morta. Efésios 4:19. A consciência está estupefata e desorientada. O costume de pecar tirou o senso de pecado. Assim, a doença do pecado passou por toda a alma, como aquela nuvem que cobriu a face dos céus. Em 1 Reis 18:45. 3. A doença debilita e enfraquece. O homem doente é incapaz de andar. Assim, esta doença do pecado enfraquece a alma. Romanos 5:6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Na inocência, Adão era um certo sentido, como os anjos. Ele podia servir a Deus com uma rapidez alada e uma alegria filial. Porém, o pecado trouxe doença à alma, e essa doença cortou o canal de onde vinha sua força. Ele agora está desarmado de toda habilidade para servir a Deus. Onde a graça é operada, embora um cristão não esteja tão doente quanto antes, ainda assim ele está muito fraco. As orações dos santos são apenas sussurros nos ouvidos de Deus. Se Cristo não as orasse novamente, Deus não poderia ouvi-las. Pecamos fervorosamente, mas oramos fracamente. Conforme Davi disse em 2 Samuel 3:39, sou fraco, embora ungido rei. Assim os cristãos, embora não tenham o óleo da graça derramado sobre eles e sejam ungidos reis espirituais, ainda assim são fracos. O pecado os enfraqueceu. Eles têm falta de ar espiritual e não podem expressar desejos tão fortes por Deus como deveriam. Quando nos encontramos mortos no dever e nossas santas afeições definhando, devemos pensar assim: essa é a minha doença, o pecado me enfraqueceu. Como Jefté disse à sua filha em Juízes 11:35, ah, filha minha, muito me abateste. Assim a alma pode dizer: ai, meu pecado, você me trouxe muito baixo, você me trouxe quase às portas da morte. 4. A doença eclipsa a beleza do corpo. Isso é o fundamento no Salmo 39:11. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. A mariposa consome a beleza do tecido. A doença consome a beleza do corpo. Assim também, o pecado, como uma doença da alma, eclipsou a glória e o esplendor da alma. Transformou a vivacidade da pele em palidez. Sobre aquela beleza da graça, que uma vez brilhou como ouro, pode-se dizer agora: como se escureceu o ouro. Lamentações 4:1. Aquela alma que uma vez teve um brilho oriental era mais avermelhada que rubis. Seu polimento era de safira. O entendimento enfeitado com conhecimento. A vontade coroada de liberdade. Os afetos como tantos serafins, ardendo em amor a Deus. Mas agora, a glória se foi. O pecado transformou a beleza em deformidade. Assim como alguns rostos são tão desfigurados pela doença, que dificilmente pode ser conhecida, Joel 2:31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O pecado transformou aquele sol de beleza que brilhava na alma em uma escuridão estígia, e onde a graça começa a ser forjada, ainda que a beleza da alma não seja totalmente recuperada. É como o sol sob uma nuvem. 5. A doença tira o sabor. O homem doente não sente a doçura de sua comida. Da mesma forma, o pecador, por causa da doença da alma, perdeu o gosto pelas coisas espirituais.
A palavra de Deus é pão para fortalecer e vinho para confortar. Mas o pecador não prova nenhuma doçura na palavra. Um filho de Deus que é espiritualizado pela graça saboreia um sabor nas ordenanças. A promessa cai como favo de mel. Salmo 19:10. Entretanto, o homem natural está doente e seu gosto se foi. Desde que provou da árvore proibida, ele perdeu o gosto pelas delícias espirituais. 6. A doença tira o conforto da vida. Uma pessoa doente não tem alegria de nada. Sua vida é um fardo para ela. Assim, a alma enferma do pecado é desprovida de todo o conforto verdadeiro. E seu riso é apenas o sonho agradável de um homem doente. Ele não tem um título verdadeiro para confortar. Seu pecado não é perdoado. E, por tudo que ele sabe, ele pode estar no inferno antes do anoitecer. 7. A doença inaugura a morte. Ela é o prólogo da morte. A doença é, por assim dizer, cortar a árvore. A morte é a queda da árvore. Portanto, essa doença do pecado, se não for curada a tempo, traz a segunda morte. Quais são as doenças da alma? Adão, ao quebrar a caixa da justiça original, encheu a alma de doenças. O corpo não está sujeito a tantas doenças como a alma. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Salmo 40:12. Quem pode entender os seus erros? Salmo 19:12. Vou citar algumas das piores doenças. O orgulho é a arrogância da alma. A luxúria é a febre da alma. O erro é a gangrena da alma. A incredulidade é a praga da alma. A hipocrisia é o escorbuto da alma. A dureza de coração é a pedra de cálculo renal na alma. A raiva é a loucura da alma. A malícia é o lobo no peito. A cobiça é o câncer da alma. A preguiça espiritual é a náusea da alma. E a apostasia é a epilepsia da alma. Aqui estão 11 doenças da alma. E quando atinge seu auge, são perigosas. E mais frequentemente se provam mortais. Porque o pecado é a pior doença. Ter um corpo cheio de feridas, de peste, é triste. Porém, ter a alma, que é a parte mais nobre e manchada de pecado, é muito pior. O corpo pode estar doente e ainda assim a consciência está quieta. Isaías 33:24 diz: E morador nenhum dirá, enfermo estou. Ele mal deveria sentir sua doença, porque o pecado foi perdoado. Mas quando a alma está cansada de qualquer luxúria reinante, a consciência fica perturbada. Isaías 57:21 diz: Não há paz para os ímpios. Quando Espira abjurou de sua antiga fé, sua consciência queimava como um inferno. E nenhum remédio espiritual que os teólogos aplicavam poderia aliviar essa inflamação. Um homem pode ter doenças corporais, mas Deus pode amá-lo. Asa estava doente em seus pés. 2 Reis 15:23. Mas ele era o favorito de Deus. A mão de Deus pôde ir contra um homem, mas seu coração pode estar voltado para ele. As doenças são as flechas que Deus atira. Pestilência é chamada de flecha de Deus no Salmo 91:5. Esta flecha, como disse Gregório Nazianzen, pode ser disparada da mão de um pai indulgente. Entretanto, as doenças da alma são sintomas da ira de Deus. Como ele é um Deus santo, ele não pode deixar de odiar o pecado, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 138:6. Deus odeia um pecador por causa de suas feridas de peste. Zacarias 11:8 diz: Minha alma se impacientou deles. A doença, na pior das hipóteses, apenas nos separa da comunhão com os amigos. Todavia, a doença do pecado, se não curada, separa-nos da comunhão com Deus e os anjos. O leproso devia ser excluído do acampamento. A lepra do pecado, sem a interposição da misericórdia, exclui os homens do acampamento do céu. Essa é a miséria daqueles que morrem em seus pecados. Não tem permissão para ir até eles, nem amigo, nem médico. Eles são excluídos da presença favorável de Deus para sempre, em cuja presença há plenitude de alegria. Aplicação. Para instrução da fé. Perceba a triste condição que o pecado nos trouxe. Nos deixou desesperadamente doentes. Nós morremos em nossa doença, até que sejamos alcançados novamente com a água da vida. Oh, quantas almas doentes e acamadas existem no mundo. Doentes de orgulho, doentes de luxúria,
O pecado transformou nossas casas e igrejas em hospitais. Eles estão cheios de doentes. O que os inimigos de Davi disseram, reprovando, é verdade para todo homem natural. Uma doença maligna se apega a ele. Salmo 41:8. Ou ele tem a praga do seu próprio coração. 1 Reis 8:38. E mesmo aqueles que são regenerados são curados apenas em parte. Eles têm alguns resquícios da doença, algumas ebulições e sinais de corrupção. Às vezes esse mal irrompe para o escândalo da religião, e dessa doença do pecado surgem todas as outras doenças: peste, gota, pedra, febre. 1 Coríntios 11:29-30 diz: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes. Se o pecado é uma doença da alma, então, quão tolos são aqueles que escondem seus pecados. É loucura esconder uma doença. Jó 31:33 diz: se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, os ímpios cuidam mais de ter o pecado escondido do que curado. Se eles puderem pecar escondidos e não serem descobertos, eles pensam então, está tudo bem. Há uma maldição que pertence àquele que peca em um lugar secreto. Deuteronômio 27:15. Aqueles que vivem escondendo e encobrindo uma doença mortal, Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Se o pecado é uma doença da alma, então veja qual é a necessidade do ministério da palavra. Os pastores são médicos subordinados a Deus para curar as almas enfermas. Deus colocou em sua igreja pastores, mestres. Efésios 4:11. Os ministros são um colégio de médicos. Seu trabalho é descobrir doenças e aplicar remédios. Este é um trabalho árduo. Enquanto os ministros estão curando os outros, eles mesmos estão próximos da morte. Filipenses 2:30. Eles encontram seu povo doente com várias doenças. Alguns se envenenaram com o erro. Alguns estão fartos do amor pela criatura. E alguns se apunhalaram no coração com pecados grosseiros. Oh, como é difícil curar todas essas almas doentes e gangrenadas. Muitos ministros preferem se matar pregando do que curar seus pacientes. Todavia, embora a obra do ministério seja uma obra laboriosa, é um trabalho necessário. Enquanto houver almas enfermas pelo pecado, haverá necessidade de médicos espirituais. Quão indignos são aqueles que difamam e perseguem os ministros de Deus. Ó mundo cruel, abusando assim de seus médicos. Pode haver maior dano às almas? Não seria um ato da mais alta crueldade e barbárie se fosse aprovada uma lei para que todos os médicos fossem banidos da terra? E não é pior ver multidões de almas doentes sangrando e ter seus médicos espirituais que deveriam curá-los sob Deus removidos deles? Esse é o pecado que provoca ira. 2 Crônicas 36:16 diz: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas. Até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Veja também o que está escrito em Deuteronômio 33:11. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. O Senhor murchará aquele braço que está estendido contra seus profetas. Exortação à prática. 1. Se o pecado é uma doença da alma, então que isso sirva para nos humilhar. A Escritura muitas vezes nos chama à humildade. Em 1 Pedro 5:5 nos é dito: revesti-vos de humildade. Se há algo humilde, é reconhecer que o pecado é uma doença da alma. Se uma mulher tivesse um rosto lindo, mas um câncer no seio, isso a impediria de se orgulhar de sua beleza. Então, cristão, embora você seja dotado de conhecimento e de moralidade, que são belos aos olhos, lembre-se de que você está doente em sua alma. Aqui está um câncer no peito para te humilhar. Esta certamente é uma razão pela qual Deus deixa o pecado em seus próprios filhos, para que a visão de suas feridas possa fazer com que suas plumas de orgulho caiam. Pois, embora o pecado seja curado da culpa dele, não o é quanto à poluição dele.
Há duas visões humilhantes. Uma é a visão da glória de Deus, a outra a visão de nossas doenças da alma. O rei Uzias não tinha motivos para se orgulhar, pois, embora tivesse uma coroa de ouro na cabeça, tinha lepra na testa. 2 Crônicas 26:19. Embora os santos tenham suas graças douradas, ainda assim eles têm suas manchas leprosas do pecado. Perceber o pecado que nos tornou vil deixa-nos humildes. Vê-lo tira nossa beleza. Deixa-o tirar nosso orgulho. Agostinho disse: se Deus não poupou os anjos orgulhosos, então você acha que ele poupará você, que é apenas pó e podridão? Olhe para seus furúnculos e úlceras espirituais e seja humilde. Os cristãos nunca são amáveis aos olhos de Deus do que quando são repugnantes aos seus próprios olhos. Aqueles pecados que humilham nunca condenarão. 2. Se o pecado é doença da alma e a doença mais condenável, então tenhamos medo dele. Se tivéssemos doenças em nosso corpo, um câncer nos pulmões, uma febre agitada, temeríamos que eles trouxessem a morte. Então tema a doença do pecado, para que não traga a segunda morte. Você que é um bêbado ou um blasfemador, trema com suas doenças da alma. Admiro-me ver pecadores como Leviatã sem medo, porque os homens não temem o pecado, porque eles não tremem com essa doença. Certamente a razão é a estupidez. Como eles têm a febre do pecado, também têm uma letargia espiritual. 1 Timóteo 4:2 diz: tendo cauterizada a sua própria consciência. Se o homem tem um coração incrédulo e uma consciência cauterizada, você pode tocar o sino da morte. O caso desse homem é desesperador mesmo. Você vai tocar o sino da morte, mas ele não vai escutar. Outra razão para não temer é a presunção. Muitos imaginam que podem colocar um figo sobre o furúnculo. Pensam que, embora estejam doentes, podem ficar bem. Basta fazer algumas orações. Basta um suspiro ou uma lágrima e eles se recuperarão imediatamente. Mas é tão fácil ser curado do pecado? É fácil fazer o velho Adão sangrar até a morte? É fácil quando as dores da morte estão sobre você. Em um instante, ter as dores do novo nascimento? Tome cuidado com uma letargia espiritual. Tema sua doença, para que ela não se mostre mortal e condenável. Os médicos falam de uma doença que faz os homens morrerem de rir. Da mesma forma, Satanás faz cócegas em muitos com o prazer do pecado, e eles morrem de rir, não sabendo que estão indo para uma cova. 3. Se o pecado é uma doença da alma, então considere-os como seus melhores amigos, aqueles que repreendem você de seus pecados. O paciente agradece ao médico que lhe fala de sua doença e usa meios para recuperá-lo. Quando os ministros falarem contra o amor que você nutre pelos seus pecados e o repreender, aceite-o de bom grado. O pior que pretendem é curá-lo de sua doença. Davi ficou feliz por uma reprovação de cura. No Salmo 141:5, ele disse: fira-me o justo, será isso uma benignidade. Os ministros são encarregados, em virtude de seu ofício, de reprovar. 2 Timóteo 4:2. Eles também devem vir tanto com corrosivos como com bálsamos curativos. Em Tito 1:13 nos é dito: repreenda-os severamente, para que sejam sãos na fé. A palavra grega é cortante, como um cirurgião examina uma ferida e depois a perfura, cortando a carne gangrenada, visando restaurá-lo à saúde. Cristo repreende severamente para que os ministros possam ajudar a salvar seus pacientes moribundos. Quem está zangado com o médico por prescrever um remédio amargo? Em relação às suas preocupações, eles são pais, todavia, quão poucos são aqueles que aceitam uma repreensão amavelmente. Amós 5:10 diz: odeiam na porta ao que os repreende. Porque os homens não amam a repreensão contra o pecado? Uma razão é porque eles estão apaixonados por seus pecados. É uma coisa estranha que alguém ame sua doença, mas é exatamente isso que acontece. Provérbios 1:22 diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? O pecado é o veneno da alma, porém os homens o amam. E quem ama o seu pecado odeia a repreensão. Outra razão é porque o pecado possui os homens com uma loucura. Lucas 15:7. As pessoas estão loucas no pecado
Jeremias 50:38 diz: e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Quando a doença se torna tão violenta que os homens ficam delirantes e loucos, eles então brigam com seu médico e dizem que ele vem para matá-los. Assim, quando o pecado atingiu o auge e a doença se tornou um frenesi, os homens brigam com aqueles que lhes falam contra seus pecados e estão prontos para agredir seus médicos. Mostra sabedoria aquele que recebe uma repreensão, conforme Provérbios 9:8. Repreende o sábio e ele te amará. Um homem sábio prefere beber um remédio forte a morrer de sua doença. 4. Se o pecado é uma doença da alma, então não alimente essa doença. Aquele que é sábio evitará as coisas que aumentarão sua doença. Se estiver febril, evitará o vinho que inflamaria a doença. Ele vai abster-se de um prato que ele ama, porque é ruim para sua doença. Porque os homens não deveriam ser tão sábios por sua alma. Você que tem uma luxúria da embriaguez, não a alimente com vinho. Você que tem uma luxúria maliciosa, não a alimente com vingança. Você que tem uma concupiscência impura, não faça provisão para a carne. Romanos 13:14. Aquele que alimenta uma doença, alimenta o inimigo. Algumas doenças passam fome. Mate de fome seus pecados com jejum e humilhação. Mate seu pecado, o seu pecado o matará. 5. Se o pecado é uma doença da alma, e pior do que qualquer outra, então trabalhe para ser sensível a esta doença. Há poucos que são sensíveis à sua doença da alma. Pensam que estão bem e que não têm doenças espirituais. Eles são inteiros e não precisam de médico. É um mau sintoma ouvir um homem doente e moribundo dizer que está bem. A igreja de Laodiceia era uma paciente doente, mas ela achava que estava bem. Apocalipse 3:17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Venha muitos homens e sinta seu pulso espiritual. Pergunte-lhes sobre o estado de sua alma, e ele dirá que tem um bom coração e não duvida que será salvo. Como os homens podem estar tão desesperadamente doentes em suas almas e prontos para cair no inferno, e ainda assim pensar que estão em excelentes condições? Há uma catarata espiritual em seus olhos. Eles não veem suas feridas. Laodiceia se considerava rica porque era cega. Apocalipse 3:17. O Deus desse mundo cega os olhos dos homens para que eles não possam ver nem a sua doença, nem o seu médico. Muitos bendizem a Deus porque sua propriedade é boa, não pelo conhecimento de sua felicidade, mas pela ignorância de seu perigo. Quando o rosto de Amã foi coberto, ele estava perto da execução. Ore como Davi, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Salmo 13:3. Os homens que estão doentes pensam que estão bem, pela arrogância de seus espíritos. Alexandre o Grande se considerou por um tempo um filho de Júpiter e nada menos do que um deus. Que criatura arrogante o homem é! Embora ele esteja doente até a morte, ele acha que é muito humilhante reconhecer sua doença. Ele pensa que ou não está doente ou pode se curar. Se ele está envenenado, corre para a erva de sua própria justiça para curá-lo. Mas é uma erva daninha. Os homens que estão doentes também pensam em si mesmos através do amor próprio. Aquele que ama outro não acreditará em qualquer má fama dele. Os homens são amantes de si mesmos. 2 Timóteo 3:2. Todo homem é uma pomba aos seus próprios olhos e, portanto, não suspeita de nenhuma doença. Ele preferirá questionar a veracidade das escrituras à sua própria doença. O auto-engano, ou o engano do coração, aparece escondendo a doença. O coração esconde o pecado, como Raquel fez com as imagens de seu pai. Gênesis 31:34. Azael não achava que estivesse tão doente quanto estava. Ele não podia imaginar que tanta maldade como uma doença estivesse à espreita nele. 2 Reis 8:13. Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa. Como a víbora tem os dentes escondidos nas gengivas, de modo que se alguém olhar em sua boca, pensará que é uma criatura inofensiva, assim também, embora haja muita corrupção no coração, ainda assim o coração a esconde e coloca um véu para que não seja vista. O coração segura um espelho falso diante dos olhos, fazendo o homem parecer justo
e sua propriedade muito boa. O coração pode enganar com graça falsificada. Portanto, os homens são insensíveis à sua condição espiritual e pensam que estão bem, quando estão doentes até a morte. Os homens têm uma boa opinião sobre si mesmos e imaginam seu estado espiritual melhor do que de fato estão por causa de raciocínios equivocados. Eis alguns. Porque eles desfrutam de privilégios gloriosos. Eles nasceram ao som dos sinos de Arão, porque foram batizados com água benta, porque foram alimentados com maná do céu, portanto esperam que estejam em boas condições. Juízes 17:13 diz: Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Mas alas, isto é um equívoco. Privilégios externos não salvam. Que homem seria melhor por cumprir as ordenanças, senão aquele que realmente as tivesse impressas em seu coração? Uma criança pode morrer com o pão na boca. Muitos judeus pereceram, apesar do próprio Cristo ter sido seu mestre. O outro erro é estabelecido pelo apóstolo em 2 Coríntios 10:12. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Aqui está um duplo erro ou engano. Primeiro, eles se medem por si mesmos, ou seja, veem que não são tão ruins quanto eram. Portanto, julgam que sua condição é boa. Um anão pode crescer um pouco, mas ainda assim é um anão. O paciente pode estar menos doente do que estava, mas longe de estar bem. Um homem pode ser melhor do que era, mas não piedoso. Em segundo lugar, eles se comparam com os outros. Eles veem que não são tão hediondos e profanos quanto os outros. Portanto, eles pensam que estão bem porque não estão tão doentes quanto os outros. Isto é um erro. Pode-se morrer tanto de uma tuberculose quanto de uma peste. Um homem pode não estar tão longe do céu quanto o outro, porém, ambos podem nunca chegar nele. Uma linha pode não ser tão torta quanto a outra, porém, ambas não são retas. A lei e ao testemunho, Isaías 8:20. A palavra de Deus é o verdadeiro padrão e medida pela qual devemos julgar o estado e situação de nossas almas. Vamos tomar cuidado com esta rocha de tropeço. Imaginar nossa condição melhor do que ela é. Atentemos para uma apoplexia espiritual. Estarmos doentes em nossas almas, mas não sensíveis a essa doença. Porque os homens falam de uma luz dentro deles. A luz dentro deles, por natureza, não é suficiente para mostrar-lhes as doenças de suas almas. Esta luz diz-lhes que estão inteiros e não precisam de um médico. Que misericórdia infinita é para o homem ser conscientizado do pecado e, vendo-se doente, clamar como Davi em 2 Samuel 12:13. Pequei contra o Senhor. Não seria uma misericórdia para uma pessoa demente ser restaurada ao uso de sua razão? Assim é para aquele que está espiritualmente perturbado e em letargia. Vê a si mesmo e vê tanto sua ferida quanto seu remédio. Até que o pecador tenha consciência de sua doença, o remédio da misericórdia não lhe pertence. Ó pecador doente, não deixe aquela ferida purulenta contaminar todo o seu corpo, porque aí pode ser que não tenha mais remédio. O pecado é como um câncer, ele vai se alastrando. Começa uma manchinha aqui, daqui a pouco o corpo está tomado. E o cristão nem sente. Se o pecado é uma doença da alma, então trabalhe para curar essa doença. Se o homem tivesse uma doença em seu corpo, uma pleuresia ou um câncer, ele usaria todos os meios disponíveis para a cura. A mulher relatada no Evangelho, que teve uma hemorragia, gastou todo o seu patrimônio com os médicos. Lucas 8:43. Seja mais sério para ter sua alma curada do que sua seriedade para com seu corpo. Faça a oração de Davi do Salmo 41:4. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Você tem um corpo tuberculoso? Ore a Deus antes para curar a tuberculose em sua alma. Vá a Deus primeiro para a cura de sua alma. Tiago 5,14 nos diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. O apóstolo não diz: chame o médico, mas os presbíteros, isto é, os ministros. Os médicos devem ser consultados em seu devido lugar, mas não em primeiro lugar.
A maioria dos homens manda chamar primeiro o médico e depois o ministro, o que mostra que eles estão mais desejosos e ansiosos pela recuperação de seus corpos físicos do que de suas almas. Mas se as doenças da alma são mais perigosas e mortais, então devemos preferir a cura espiritual à corporal. Cure minha alma, pois eu pequei. Até que estejamos curados, não estamos aptos a prestar nenhum serviço a Deus. Um homem doente não pode trabalhar. Então, enquanto a doença do pecado é violenta, não somos aptos para nenhum serviço celestial. Não podemos trabalhar para Deus nem desenvolver nossa salvação. O filósofo define a felicidade como a operação da mente sobre a virtude. Trabalhar para Deus é tanto o fim quanto a perfeição de nossa vida. Estaríamos ativos em nossa esfera? Trabalhemos para que nossas almas sejam curadas. Enquanto estivermos doentes com pecado, estaremos coxos e acamados. Não seremos aptos para o trabalho do Senhor. De fato, lemos sobre as obras de um pecador, mas são obras mortas. Hebreus 6:1. Se não formos curados, então somos amaldiçoados. Se nossas doenças espirituais permanecem sobre nós, então a ira de Deus permanece sobre nós. Pergunta: mas como podemos curar essa doença do pecado? Isto nos leva à segunda coisa no texto: o médico que cura. O são não precisa de um médico. Disso concluímos. Doutrina 2. Jesus Cristo é o médico da alma. Ministro, como foi dito antes, são médicos a quem Cristo, em seu nome, delega e envia ao mundo. Ele disse aos apóstolos e neles a todos os seus ministros: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ou seja, eu estou com você para ajudá-lo e abençoá-lo e fazer seu ministério de cura. Mas embora os ministros sejam médicos, ainda assim são médicos submédios. Jesus Cristo é o médico-chefe. É Ele quem nos ensina todos os nossos remédios e segue em frente com nossos trabalhos. Do contrário, o remédio que prescrevemos nunca funcionaria. Todos os ministros debaixo do céu não poderiam fazer nenhuma cura sem a ajuda deste grande médico. Para amplificar isso, mostrarei: 1. Que Cristo é o médico da alma. 2. Porque Ele é o médico da alma. 3. Que Ele é o único médico da alma. 4. Como Ele cura seus pacientes. 5. Que Ele é o melhor médico. É o médico dos médicos. 1. Cristo é o médico da alma. É um de seus títulos. Êxodo 15:26 diz: eu sou o Senhor que te sara. Ele é um médico para o corpo. Ele ungiu os cegos, purificou os leprosos, curou os enfermos e ressuscitou os mortos. Mateus 8:16. É Ele quem põe a virtude na medicina e na cura. Ele é o médico da alma. Salmo 147:3 diz: sara os quebrantados de coração. Somos todos como pessoas impotentes e doentes. Um homem tem febre, outro paralisia, outro câncer. Estamos sob o poder de alguma corrupção hereditária. Porém, Cristo é um médico da alma. Ele cura essas doenças. Portanto, nas Escrituras, o Senhor Jesus, para expor sua virtude curativa, é tipificado pela serpente de bronze. Números 21:9. Aqueles que foram picados foram curados olhando para a serpente de bronze. Da mesma forma, quando a alma é picada pela antiga serpente, é curada por aquela que cura sob as asas de Cristo. Cristo é tipificado pelo bom samaritano. Lucas 10:30-34. Nós nos ferimos pelo pecado, e a ferida teria sido incurável se Cristo, o bom samaritano, não tivesse derramado seu vinho e óleo. Cristo, como médico, é tipificado pelas árvores do santuário. Ezequiel 47:12 diz: o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Assim, o Senhor Jesus, aquela árvore da vida no paraíso, tem uma virtude curativa. Ele cura nosso orgulho, nossa incredulidade e assim por diante. Assim como Ele alimenta nossas graças, Ele cura nossas corrupções. 2. Porque Cristo é o médico da alma. Primeiro, é em relação ao seu chamado. Deus Pai o chamou para praticar a medicina. Ele ungiu para a obra de cura. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres.
enviou-me a curar os quebrantados de coração. Cristo veio ao mundo como um médico vai a um hospital para curar almas enfermas de pecado. Embora esta fosse uma obra gloriosa, ainda assim, Cristo não empreenderia até que ele fosse comissionado por seu Pai. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou. Cristo foi ungido e designado para a obra de um médico de almas. Jesus Cristo empreendeu esta obra de curar por causa da necessidade que tínhamos de um médico. Cristo veio para ser nosso médico, não porque o merecíamos, mas porque precisávamos dele. Não foi nosso mérito, mas nossa miséria, que atraiu Cristo do céu. Se ele não tivesse vindo, deveríamos necessariamente ter perecido e morrido de nossas feridas. Nossa doença não era menor, tinha prendido em todas as partes. Isto nos deixou não apenas doentes, mas mortos. E tais remédios eram necessários, pois ninguém, exceto Cristo, poderia dar. Poderoso Mestre, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigada, Deus, por todo esse ensino. Senhor, meu Deus, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por todo esse ensino, Pai. Que esse ensino, Senhor, fique realmente guardado nos corações de todas as pessoas que escutarem esse audiolivro. E que, Senhor, nós possamos fazer como Maria, Senhor, sentarmos aos pés de Jesus Cristo e aprendermos dele que era humilde e santo de coração. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. E aqui, Senhor, eu deixo o meu testemunho para que as pessoas vejam que realmente só existe Jesus, só Ele é o médico dos médicos. Que Jesus não só me salvou, Ele me curou de tantas enfermidades, e aí não eram enfermidades físicas, eram enfermidades da minha alma por causa dos meus pecados, Senhor. E a única coisa que o Senhor realmente quer é um coração quebrantado, é que nos arrependamos e que nos busquemos a Tua misericórdia, o Teu perdão. E assim o Senhor veio em meu alcance. Jesus me curou, me libertou de muitos demônios e eu fui salva para a honra e glória do Teu nome. E assim, Senhor, está o mundo. O mundo está doente. As almas das pessoas estão enfermas. O pecado, ele está corroendo o corpo da pessoa, das pessoas. Elas estão doentes. Você vai no hospital, você vê aquele tumulto de gente doente. Irmãos, creia no Senhor Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Ele pode curar a sua alma. Todas essas doenças que você tem aí no seu corpo, elas são fruto dos seus pecados. O pecado, ele é como uma lepra. Ele vai se alastrando no nosso corpo. E quando você vê, você já vai estar tomado. E a sua carne, ela vai estar apodrecendo. E Jesus é o médico dos médicos, é Ele quem cura, Ele quem liberta, Ele quem salva, assim Ele fez comigo, e assim Ele pode fazer com você. Você vê hoje em dia aí esses consultórios de psiquiatras, de psicólogos abarrotados. Certamente nessa época desse homem não existia essa profissão, por isso que ele não fala aqui, mas trazendo esse ensino para os dias de hoje, você vê muitas pessoas aí buscando ajuda por psiquiatras, por psicólogos, para tratar a alma. A única pessoa que pode tratar a sua alma, meu irmão, é Jesus Cristo, Filho de Deus. E para isso você precisa primeiramente se arrepender dos seus pecados. E então Ele vem em seu socorro. Sem você buscar o Filho de Deus, sem você se arrepender dos seus pecados, irmão, eu sinto muito te falar, mas essa lepra, ela vai se estender da ponta da tua cabeça até a ponta dos teus pés. Até tua carne assim está apodrecendo, cheia de bichos. Se você não se arrepender dos seus pecados, não buscar em Deus a misericórdia de Deus, não buscar em Jesus Cristo a graça dele, você vai apodrecer, irmão. Você vai apodrecer, irmão. E o pior, vai chegar uma hora
que você pode clamar a misericórdia de Deus, Ele não vai te escutar. A palavra de Deus diz que chega um tempo que você buscará a Deus e você não achará. Que de madrugada você vai orar para Deus, você vai clamar a Deus, mas Ele não vai te responder. Então, irmão, busca a Deus enquanto é tempo, irmão. Irmão, você precisa de cura, você precisa de libertação. E só há um caminho, irmão. É Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus a não ser pelo seu Filho Jesus Cristo. Não existe bifurcação, não existe outro caminho. É só Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmão, sai dessas trevas, irmão, larga esse pecado. Sai das mãos de Satanás, irmão. Você para de ser escravo de Satanás, irmão. Sai dessa vida de escravidão. Quem é que gosta de ser escravo de Satanás? O que é que se faz com um escravo, irmão? Você amarra uma corrente no pescoço dele, você arranca os dentes dele, você dá chibatada nele, você vende ele, ele passa de mão em mão. Ele é estuprado, ele é violentado, ele é chibatado. Você é um escravo de Satanás, você não tem direito. Até os seus dentes são arrancados, irmão. Então, irmão, até quando você vai deixar de querer um lugar à mesa do Senhor e ser chamado de filho para viver na escravidão do maligno, sendo chamado de escravo, sendo chamado de criatura? Porque quando você está no mundo, você não é filho de Deus. Quando eu estava no mundo, eu dizia, eu vou orar a Deus. Deus me escutou na minha oração. Irmão, não se engana, irmão. A Bíblia diz que a oração do ímpio é abominável ao Senhor. E quando um ímpio está orando a Deus, Deus fica mais irado ainda, irmão. Porque você está blasfemando o nome de Deus na sua boca, na boca de um ímpio, irmão. Não se engana, irmão. Eu estou orando, eu estou rezando, Deus está me escutando, irmão. Não se engana, irmão. Lê a Bíblia. Você vai ver o que a Bíblia fala sobre os ímpios. Eu era essa ímpia, enganada, cega, surda. Porque Satanás, ele faz isso. Satanás, o Deus desse século, ele cegou o entendimento. Ele nos deixa cego, irmão. A gente não consegue ver as coisas que estão acontecendo. Eu não vou nem falar no mundo, mas na nossa vida, ao nosso redor. Irmão, hoje eu me olho no espelho, eu vejo uma outra pessoa. Eu comparei uma foto minha hoje com uma foto antiga minha, quando eu estava no pecado. Eu olhei para os meus olhos, eu me assustei, porque a Bíblia diz que os olhos são a cadeia da alma. Então, irmão, vou te dar uma dica. Se olha no espelho, olha para dentro da tua alma no espelho, e tu vai ver o reflexo das trevas do pecado que está ali dentro da tua alma, na tua carne, está te consumindo, te corroendo, e você não vê. Por quê? É como a palavra de Deus diz, a tua mente, irmão, está cauterizada. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, mentes cauterizadas que escutarem esse audiolivro sejam quebradas, que a verdade da palavra de Deus resplandeça na mente, não só na mente e no coração de todas as pessoas que escutarem esse audiolivro, porque todas as trevas já foram derrotadas pelo nosso médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. E que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Amém, amém e amém. Oh Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Oh, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, Sara suas tendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber no vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o adorarem no alto, por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres,
salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei assim quem medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Abre a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado, tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Oh, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste luz beber o fim do atordoamento. Desce o estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei assim quem medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Abre a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado, tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos, dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos.